Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, e nos encontramos mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Sou a professora Laís e hoje estudaremos sobre um gênero textual. Esse gênero textual está presente em nossa vida. Basta nós ligarmos a TV ou nos conectarmos à internet. Você já descobriu qual é? Sim, muito bem. O gênero textual se chama notícia. Mas o que significa notícia? Vamos ver? Vamos acompanhar o slide. Mas o que é notícia? Notícia é um texto que conta um acontecimento importante para a sociedade. E por que eu justamente, voltando no slide, porque eu justamente fiz aqui, olha, coloquei essa frase, acontecimento importante, em evidência. Porque notícia, ela tem que despertar interesse público, interesse da sociedade. Logo, anotem no caderno de vocês. Notícia é um texto que conta um acontecimento importante para a sociedade. Vejamos o primeiro exemplo. Vamos lá. Bom, aqui nós estamos com um texto, sim. O texto não verbal e o texto escrito. Olha só. O cachorro mordeu seu dono. Esse exemplo, será que é uma notícia? Esse exemplo, ele vai despertar interesse público? Será? Não, não é. Sabe por quê? Porque este exemplo, o cachorro mordeu seu dono, não tem relevância, não tem importância. É somente uma informação. Mas se fosse ao contrário, se fosse o dono que mordesse o seu cachorro, vamos ver? Segundo exemplo, olha só, o homem é preso após morder cachorro. Isso aqui se configura em uma notícia. Por quê? Porque desperta o interesse. É algo interessante, é algo que a sociedade tem curiosidade em ler e os jornais têm curiosidade também em publicar. Sendo assim, iremos também ver outro exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: Reino Unido pode ter vacina contra o Covid-19 em setembro, diz farmacêutico. Observe só, nós estamos vivendo em meio a uma pandemia e isolamento social. Já que notícia vai despertar interesse, esta frase se configura assim no gênero notícia. Haja vista que há aqui uma curiosidade, que há aqui uma informação importantíssima que vai causar impacto na vida da população. Até agora não tínhamos nem esperança de vacinas ou medicações, mas a farmacêutica do Reino Unido traz essa notícia e ela foi publicada, observe, no dia 24/5/2020. Eu quero chamar a atenção também para vocês que as notícias, elas envelhecem e elas são chamadas, anotem aí, de notícias frias. Essa notícia é de 24/5/2020. No entanto, o outro slide, nós temos uma notícia que é intitulada Notícia Quente. Por que notícia quente? Porque ela foi publicada somente há 3 horas. E olha só, para ser notícia tem que ser um fato importante. Importante para quem? Para toda a sociedade. Vejamos só. Assessor da Secretaria de Saúde está com Covid-19. É um assunto que está na atualidade, certo? Então, ainda temos aqui um trecho complementar de tal frase de impactos. Vamos lá? Secretaria informou que ele testou quem? O assessor da secretaria aqui, positivo ontem à tarde e está isolado em casa. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês. A gente já sabe que notícia, para existir, ela precisa despertar o interesse público, certo?
A gente já aprendeu também que notícia, ela envelhece, mas ela para de existir? Não, ela só precisa estar sendo atualizada. E isso é muito importante. Quando se pensa em notícia, se pensa em dois aspectos muito importantes. Vamos lá, escrevam no caderno de vocês. Notícia precisa de dois aspectos importantíssimos. Precisa estar um fato ocorrido acontecendo na atualidade, certo? Atualidade. Para ser notícia, o fato, ele precisa estar acontecendo na atualidade. E o outro aspecto importante também é o que? Interesse público. Guardem isso com vocês. Interesse público. E as notícias, geralmente, elas precisam o tempo todo dessa atualização. Elas são chamadas de quê? As notícias que estão há 2 horas sendo publicadas, 3 horas, a 1 hora, a 13 minutos, notícias quentes. Sendo assim, nós vamos aqui perceber características da notícia. O que significa essas características da notícia? Significa como elas devem ser escritas, certo? A primeira coisa que é importantíssima são as ideias. No momento da escrita, deve manter ideias claras e objetivas. O que significa isso? O texto ele tem que ser de fácil acesso, de fácil compreensão. E o texto também, ele deve ser escrito em terceira pessoa. O que é isso em terceira pessoa? Eu não posso ter o meu envolvimento sobre a notícia. Eu, de fato, tenho que escrever segundo os acontecimentos, certo? Então, quando eu falo terceira pessoa, eu penso, escrevo sobre alguém ou sobre algo. Por isso, eu tenho que usar os pronomes pessoais. Ele, aquele, certo? E essa segunda aqui, esse segundo ponto tem tudo a ver com o terceiro. Bom, se eu tenho que escrever a notícia em terceira pessoa, claro, eu não posso expressar minha opinião, o que vai gerar a impessoalidade. O que significa impessoalidade? Significa o não envolvimento mental, não envolvimento emocional com a notícia. Eu preciso averiguar através de fontes e assim fazer toda a escrita, claro, com ideias claras e ideias objetivas, de fácil compreensão. E as notícias? Hoje em dia, elas veiculam por quais meios? Bom, as notícias, principalmente no século XXI, com o advento, com o surgimento da tecnologia, nós temos o aplicativo WhatsApp, que é muito usado, nós temos os blogs também, que são usadíssimos, ainda mais nós temos redes sociais como o Twitter e também o Instagram, que está muito em voga, que está muito na atualidade. Sendo assim, eu quero trazer para vocês referências do município de Rosário em notícia. Nós temos aqui, quem não conhece, tá? O blog que é veiculado via internet do senhor Suerli Mourão. É o Sim Notícia, você sempre informado. A outra referência, passa por favor o próximo slide, é o senhor Carlos Afonso, com uma notícia assim ainda recente, de 23 de maio, e ele coloca assim: Piratas do Rio Itapecuru tentam roubar loja em Rosário. E esse programa, De Olho na Cidade, ele sim é transmitido pelo canal 40.1, já é pela TV. E o Suerli é pela internet, afinal de contas, é um blog, certo? E nós temos o ícone enquanto programa, que é justamente o programa Bora Ver. E na atualidade nós temos como apresentador o senhor Jefferson. Bom, entendendo isso, nós vamos passar para a próxima imagem. Sabe por quê? Porque aprendemos que a notícia ela tem dois aspectos importantes. Vamos lá? Ela precisa sempre estar o que? O acontecimento está sob a atualidade e também deve despertar interesse público. Sendo assim,
quais são as partes que formam a notícia. Vamos observar essa imagem. Observem e a partir daí nós vamos ter alguns questionamentos. O primeiro questionamento. A imagem, por favor, volta ao slide anterior. Bom, essa imagem aqui, eu começo com o seguinte questionamento. Esse senhor aqui, o árbitro de camisa amarela, por que ele tomou tal atitude? Já que o cartão vermelho, ele remete o quê? A expulsão no jogo de futebol. Em relação também, quais os times que estão em campo? Por essa imagem, daria para nós percebermos todas essas informações? Será? Mas pela primeira parte da notícia, daria para conseguirmos tais respostas. Próximo slide. E a primeira parte da notícia é chamada de manchete ou título principal. Pensar em manchete é pensar em uma frase curta e atrativa. Por que atrativa? Porque ela sempre vai estar em letra grande ou negrito, certo? Por isso a manchete deve ser curta, porque ela tem que despertar o interesse para o leitor. E vamos lá. A imagem representa o seguinte, pela manchete. Jogador chora ao ser expulso contra a Alemanha. Olha só como chama a atenção. Observem o sentimento que é expresso. Jogador chora. Geralmente, o jogador, quando é expulso, ele sai discutindo com o árbitro, não é verdade? E ele não chora. Por isso, ela sim está encaixada, tal frase relacionada à imagem anterior como notícia. Lembrando, primeiro ponto, como uma parte da notícia é a manchete. O segundo seria o título auxiliar ou subtítulo. Já está falando, o que é título auxiliar? Nada mais é que informações que ainda vão ser completadas. Observe, completar o título principal, acrescentando-lhes apenas algumas informações a mais. Importante, o atacante Tim Cahill foi expulso após falta em jogador alemão na segunda etapa da partida contra a Alemanha neste domingo. Olha só, o título auxiliar ou subtítulo, ele traz uma nova informação. Já se sabe bem aqui que o time que estava em campo era o time da Alemanha. E por que ele foi expulso? Porque ele fez falta justamente contra o oponente, que é a Alemanha. O terceiro ponto, importantíssimo, é o lead. O lead nada mais é que o primeiro parágrafo da notícia. E ele é uma espécie de resumo e precisa responder a 6 perguntas. Vamos lá, em forma de música. O que, como, quando, onde, quem, porquê. Novamente. O que, como, quando, onde, quem, porquê. O lead precisa responder essas perguntas. O que, como, quando, onde, quem, porquê. Isso justamente porque é o resumo da notícia. Então vamos conhecer o lead desta notícia. Próximo slide. Olha só, o lead é o primeiro parágrafo. Isso mesmo, vamos lá. Expulso aos 11 minutos do segundo tempo, num duelo contra a Alemanha, quando sua seleção já perdia por 2-0. O australiano Tim Cahill foi às lágrimas enquanto deixava o gramado. Além de discordar da decisão do árbitro mexicano, Marco Rodrigues, o meia teme que o sonho de sua vida chegue ao fim antes da hora. Vamos lá para o slide anterior. Vamos responder a partir dessa leitura. Mas o que aconteceu? Ele foi expulso. Como ele foi expulso? Pelo árbitro Marco Rodrigues. Quando? Aos 11 minutos do segundo tempo. Onde? Na partida entre Austrália e Alemanha. Já que a notícia cita australiano. Certo? Quem? O Tim Cahill, infelizmente. Por quê? Porque ele fez uma falta, ele cometeu uma falta, certo? Então vamos lá, recapitulando. As partes que formam a notícia: manchete,
tá? Ou título, subtítulo ou título auxiliar e o lead, que é importantíssimo. E a quarta parte, ela vem fechar toda essa ideia de notícia. Por quê? Porque nós temos o corpo da notícia e declarações. Quando se pensa em corpo da notícia, se pensa em riqueza de detalhes, em detalhes que ainda não foram pontuados lá no lead, que ainda não foram pontuados lá na manchete. Vamos realizar a leitura. Essa Copa do Mundo é o sonho da minha vida e alguém o levou para longe de mim como uma decisão. Prestem atenção, essa frase está entre aspas, então se configura uma declaração. A declaração nada mais é que um relato do personagem envolvido lá no fato, no acontecimento, tá? Que se configura notícia. Vamos lá caminhando. Não tenho palavras para descrever como estou chateado. É um dos momentos mais tristes da minha carreira, diz o camisa 10. O alemão, vítima da falta que originou o cartão vermelho, saiu em defesa do rival e afirmou que o árbitro poderia ter sido menos rigoroso. Fato que aumentou a irritação de Carril. Vocês observaram como essa parte da notícia, esse ponto que é o corpo de notícia é importante, porque tem riqueza de detalhes. Observem só que agora, a partir da leitura do corpo de notícia, tem como entender a manchete. Que o jogador, ele sai do campo chorando. E por que ele sai chorando? Porque ele diz que a falta ela foi injusta. E quem concorda com isso, que é o pior? O próprio oponente dele, o rival do time lá da Alemanha. Ele também concorda que o árbitro ele foi muito incisivo. Ele foi em demasiado injusto. Sendo assim, nós vamos exercitar. Certo? Vamos lá lembrando quais são as partes da notícia. Muito bem, manchete ou título, subtítulo ou título auxiliar, o lead. Em falar em lead, ele apresenta o que? O resumo da notícia a partir de 6 perguntas. O que, como, quando, onde, quem, porquê. Não é assim em forma de música? Pois é. E também nós temos o corpo do texto ou declarações. Dessa forma, ainda vamos continuar exercitando e resumindo tudo que nós vimos hoje na nossa aula de língua portuguesa. Observe, em que parte da notícia você encontra a maioria das informações? Pense e responda que muito bem. Lead. Muito bem, lead. Vamos lá, toca novamente no slide, professor. Lead, perfeito. Quais são os 2 aspectos para o acontecimento ou fato virar notícia? Quais são os 2 aspectos? Tem aqui no quadro, vamos lá. Interesse público ou atualidade. São os 2 pontos necessários para o acontecimento virar notícia. Ainda, eu não poderia deixar de falar da fake news. A fake news nada mais é que notícia falsa. Quando se pensa em fake news, ela surge na época da eleição, lá nos Estados Unidos, tá? Com o atual presidente, que é o Donald Trump. E o que acontece? Quais são as características da notícia falsa? Ela é uma frase verdadeira, no entanto, com contexto mentiroso. Ela só traz um traço de verdade, mas com contexto mentiroso. E sempre, e eu digo sempre, ela encaminha para um site duvidoso. Olha o exemplo. Notícia em Dia. Vocês já ouviram falar nesse site de notícias? Não, mas eu tenho certeza que vocês ouvem falar do G1 Maranhão, do Globo, do R7 Notícias. São sites que já estão consagrados, né, mundialmente. Então eu trouxe aqui um exemplo prático de fake news. Observem só. O presidente Messias Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. É uma fake news? Sim, é uma notícia falsa.
porque traz um traço de verdade, traz. Ele era suspeito de estar com a Covid-19, portanto fez o teste e foi realmente negativo. Olha só o site, notícia do dia. Se fosse a Veja, daria até para dar uma vazão de verdade, certo, estudante do 4º e 5º ano? Vamos lá? Agora nós vamos estar observando as nossas atividades de casa, certo? A nossa primeira atividade, vocês vão ter que acessar esse link aqui, prestem atenção. Suspeito de ter Covid-19 e obrigado pela Justiça do Maranhão a cumprir medidas sanitárias. Acessem G1 Globo MR Maranhão. Tirem a foto aí na casa de vocês ou copiem. Dito isso, quero mostrar que no momento que vocês clicarem nesse link, vai abrir tal página. Por favor, próximo slide. A página que será aberta será essa. Observem só. Rede Mirante, Maranhão, G1. Olha a credibilidade aqui que se tem em uma notícia. Então, vamos lá. Suspeito de ter Covid-19 é obrigado pela Justiça do Maranhão a cumprir medidas sanitárias. Essa é a atividade de vocês. Vocês vão acessar, clicar e vocês irão, próximo slide, vocês irão retirar dessa notícia as 6 perguntas do lead, que é a terceira parte que forma a notícia. Respondendo o que, como, quando, onde, quem, porquê, isso mesmo. E além, para relacionarmos a nossa primeira aula de substantivo, vocês também irão identificar na notícia os tipos de substantivos presentes. Mas antes de encerrar a minha aula, eu quero voltar ao slide anterior e fazer uma pergunta a vocês. Essa primeira frase que está em destaque é chamada de quê, caro estudante? Isso mesmo, é chamado de manchete. Observem só a característica da manchete. Ela chama a atenção e ela está em negrito. Então, a frase pequena e impactante. E o que seria isso aqui, esse texto complementar? Isso seria o título auxiliar ou o subtítulo. Muito bem, que completa justamente a manchete. Bom, nós encerramos mais uma aula. Muito obrigada, até mais.